Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui vamos passar rapidinho nos resultados desta quinta-feira da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tivemos aí o prosseguimento da primeira rodada, muitas equipes estreando, goleadas. Eu passo para vocês aqui então um resumo do que foi esta quinta-feira da Copa São Paulo. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo em que eu falo aí sobre os jogos desta sexta-feira. Inclusive vamos ter aí partida com transmissão de TV aberta. A Rede Vida tardiamente decidiu entrar aí na transmissão da Copa São Paulo e vai mostrar um jogo nesta sexta-feira. Esse jogo será jogo entre o Osasco Rodax e a equipe do São Bento de Sorocaba. Mas voltando aqui para o vídeo de hoje, né, para os resultados desta quinta-feira, a rodada começou cedo, né? Às 11 da manhã, o Aster Itaquá venceu a equipe do Santo André pelo placar de 1-0, hein? Santo André que já foi campeão da Copinha, mas dessa vez aí o Aster, que agora está sediado na cidade de Itaquaquecetuba, fez aí sua estreia, né? Vencendo o Ramalhão por 1-0. O gol foi marcado pelo Gustavinho aos 27 minutos do segundo tempo. Outra vitória magra foi a do Vitória. O Vitória venceu o Picos pelo placar de 1-0 e o gol saiu foi no finalzinho do primeiro tempo. Foi marcado pelo Andrei aos 47 minutos, né? Então o Vitória aí também estreando bem. Já o Comercial de Tietê empatou em 1-1 com o Ivinhema. Esse jogo aconteceu lá na cidade de Tietê. O gol do Comercial foi marcado pelo Guilherme Morandi e o do Ivinhema foi marcado pelo Lucas aos 45 minutos do segundo tempo. Tivemos aí também um jogo em Porto Feliz. O Desportivo Brasil, anfitrião da chave, venceu o Capivariano pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo Lucas Gabriel e também pelo Vinícius, os dois gols no primeiro tempo. O Botafogo de Ribeirão Preto tropeçou, jogando na cidade de Alumínio, foi derrotado pelo Esfera, que é o anfitrião aí dessa chave, foi derrotado pelo Esfera pelo placar de 1-0, o único gol da partida marcado pelo Cadu aos 30 minutos do primeiro tempo. Tivemos aí também um duelo entre equipes ali da região do Vale do Paraíba, e o Red Bull Bragantino bateu o Atlético Guaratinguetá, 2-1. O Gustavinho abriu o placar para o Bragantino, o Sorriso, outro sorriso. O time profissional do Bragantino tem um sorriso, só que dessa vez quem marcou o gol foi o Sorriso do Atlético Guaratinguetá. Aliás, o Atlético Paranaense também tem um jogador, né, chamado Sorriso. Inclusive eu fiz até vídeo comentando o gol dele. Mas o Sorriso do Atlético Guaratinguetá deixou tudo igual aos 19 do segundo tempo. E o gol do Bragantino saiu, né, o gol da vitória do Bragantino saiu aos 41 minutos do segundo tempo e foi marcado pelo Rafael Lima. Tivemos um empate também entre Taubaté e Inter de Limeira. Duelo paulista disputado em Taubaté. A Inter de Limeira saiu na frente aos 8 minutos com um gol do Tomás. O Mateuzinho empatou para o Taubaté aos 31 minutos. Aí o Lucas Minhoca virou para o Taubaté aos 16 do segundo tempo. E o Lucas Minhoca, só que dessa vez contra, acabou ali decretando um empate da equipe da Inter de Limeira aos 31 minutos do segundo tempo. Ou seja, no segundo tempo só deu o Lucas Minhoca. Marcou para os dois lados, só que um gol a favor, outro contra. Também tivemos aí a vitória do Madureira sobre o Goiás. O jogo aconteceu lá em Suzano e os gols do Madureira foram marcados pelo Andrei, de pênalti aos 44 minutos do primeiro tempo, e pelo Cauã Coutinho aos 49 minutos do segundo tempo. Então o Madureira aí conquistando sua vitória na Bacia das Almas. O gol do Goiás foi marcado pelo Vascar, H. Rascar. Olha, tá aqui na tela aqui o nome dele, ó. Vou até deixar destacado, porque eu não sei pronunciar esse nome, é um nome muito diferente para mim. Tá aqui, ó, H-W-A-S-K-A-R. Acho que é Vascar o nome do atleta que marcou o gol do Goiás aos 42 do segundo tempo. Ou seja, final de partida muito agitado lá em Suzano, né? O Goiás marcando o gol de empate aos 42, mas sofrendo aí o segundo gol aos 49. O Sport Recife venceu o Cruzeiro de Alagoas por 1-0. Né? O único gol da partida foi marcado pelo Gil Wagner. Eu acho que é assim que se pronuncia também, né? Porque é tudo junto o nome, ó, Gil Wagner, aos 10 minutos do primeiro tempo. O Ibrachina, cujo escudo aqui não está aparecendo aqui no site da Federação Paulista, venceu o CSA pelo placar de 2-1, né? E a Federação Paulista aqui não informou de quem foi o gol do CSA. Né? Os gols do Ibrachina foram marcados pelo Juscelino e também pelo André. O gol do André é marcado já aos 47 do segundo tempo. Então o pessoal tá com fôlego aí para correr, apesar de ser jogo aí no calor, né? Muitos gols saindo aí nos acréscimos da partida.
O América Mineiro empatou com o Capital, esse Capital do Distrito Federal, em 2-2. O Rafa Barcelos abriu o placar para o América aos 32 do primeiro tempo. O Quarco, aos 4 do segundo tempo, empatou para o Capital. O Rian, aos 10 do segundo, virou o jogo. E o Cauã Diniz, de pênalti, aos 42 minutos, empatou para o Coelho. O Santa Cruz estreou bem, venceu o Rio Branco do Acre pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados por Hernandes, aos 9 minutos do primeiro tempo, e também pelo Lázaro, aos 16 do segundo tempo. Agora tivemos aí 2 empates em 0-0. América de Natal e Fast Clube empataram lá em Salto, enquanto que Bahia e Joinville também não acharam o caminho das redes lá em Guaratinguetá. Já o Cuiabá estreou bem, hein? Venceu o Patriotas pelo placar de 4-0. Os gols foram marcados pelo Caleb de pênalti, o Tito aos 13 minutos do primeiro tempo, o Caleb marcou os 3, o Tito marcou os 13, o Matheus Dias contra aos 21 do primeiro, e o Tito marcando aí o segundo dele e o quarto do Cuiabá, já aos 8 minutos da etapa complementar. Então o Cuiabá estreando aí muito bem na copinha. O Oeste venceu o União ABC pelo placar de 3-0, né? Os gols do Oeste foram marcados pelo Nicolas aos 7 minutos do primeiro tempo. O Nicolas voltou a balançar as redes aos 8 da segunda etapa. E o Lucas Alvim, aos 12 do segundo tempo, fechou a goleada. Falando em goleada, a Portuguesa estreou muito bem. Lá em Suzano, venceu o União Suzano pelo placar de 5-0, uma das maiores goleadas aí desta quinta-feira. Os gols da Lusa foram marcados pelo Leandro, pelo Renan Nunes, pelo Geraldo, pelo Portela e pelo Pedro Torres. No outro jogo aí com placar magro, o Cruzeiro venceu o Capital por 1-0. Esse Capital é o Capital do Tocantins. O único gol da partida foi marcado pelo Guimeira, né? Só que o Cruzeiro aí meteu bola na trave, dominou completamente a partida, mas conseguiu fazer apenas um gol. Lá em Santana de Parnaíba, o Floresta venceu o SK Brasil pelo placar de 2-1. O Floresta abriu o placar no segundo tempo, aos 3 minutos, com o Gabriel. O Baldoro empatou para o SK e o Negrito, aos 15 do segundo tempo, fez o gol da vitória aí da equipe cearense. Agora vamos para algumas goleadas, né? O Palmeiras, atual bicampeão, bateu o Queimadense pelo placar de 7-0. Maior goleada do dia foi essa, né? Os gols do Palmeiras: Estevão aos 13 minutos, Alan aos 16, Estevão de novo aos 22, o Talisca aos 24. O gol do Estevão, o terceiro do Palmeiras, já saiu no segundo tempo. Aí o Talisca fez aos 24 o segundo, Gilberto aos 35, Riquelme Felipe aos 38 e Vitor André aos 45. Aí vitória do Verdão então por 7-0. Portanto, então, Palmeiras e Oeste líderes aí dessa chave de Barueri, né? E esses times podem já sair classificados na próxima rodada, né? Porque o Oeste vai encarar exatamente a equipe do Queimadense e o Palmeiras pega o União ABC. Então, se cada um vencer seu jogo, já está classificado. O Água Santa também estreou bem, venceu a equipe do Nova Venécia por 4-0. Né? Os gols do Água Santa foram marcados pelo Gabriel Mendes, pelo Jonathan Santos, pelo Jair com Cruz e pelo Breno. O Nova Mutum do Mato Grosso venceu o União Mogi por 3-1. Os gols foram marcados pelo André, abrindo o placar para o Nova Mutum. O União Mogi empatou com o João Pedro aos 42 do primeiro tempo. Aí o Luiz Felipe marcou contra aos 6 minutos do segundo tempo e deixou o Nova Mutum novamente na frente. E o Christian, aos 50 minutos da etapa complementar, já na Bacia das Almas aí, fez o terceiro gol do Nova Mutum. O Atlético Mineiro também estreou com goleada, bateu o Timão pelo placar de 5-0. E como tá saindo gol contra, hein? O primeiro gol do Galo foi marcado pelo Nova Terra aos 2 minutos do primeiro tempo, mas foi um gol contra. Aí o Caio fez 2-0, o Atirson fez 3-0 aos 33 minutos do primeiro tempo, o Ian aos 42 do primeiro fez 4-0 e o Ian já na segunda etapa aos 6 minutos fechou a contagem aí 5-0 para o Galo. E para fechar a rodada desta quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 4 de janeiro, o Santos venceu o Remo de virada pelo placar de 2-1. O Remo saiu na frente com o Matheus Greco aos 17 minutos do segundo tempo. Aí o Enzo Monteiro marcou 2 vezes, marcou aos 24 e aos 33, dando aí a primeira vitória do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Só faltava essa, né? O Santos aí com todos os problemas que teve no ano passado, já começar aí também a copinha tropeçando, mas o Peixe aí venceu por 2-1. Bom, pessoal, então, resumidamente, foram os placares aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior
nesta quinta-feira, né? Já tem um vídeo que eu falei dos jogos de sexta-feira. Então, se você quiser ficar por dentro aí das informações da Copinha, né? Dessas informações resumidas e não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho para você ficar sabendo de tudo o que rolar. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!